Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tem um intérprete ali. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem encontrou, diz amém? Amém. Diz assim: lembre disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes é depois de Provérbios, capítulo 3, o versículo 7. A parte B, a última parte do versículo 7. Eclesiastes 3, verso 7, a última parte, como chamamos parte B. Quem encontrou, diz amém? Amém. Quem pode ler para mim na sua Bíblia, falando bem alto aí? Demorou? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de calar e tempo de falar. Agora abre sua Bíblia em Tiago capítulo 3 e deixa ela aberta para a gente daqui a pouco ver alguns versículos. Então Tiago fala para estarmos prontos para ouvir. Em diversas versões usa a expressão pronto para ouvir. E tardio ou demorar para se irar. Se irar com facilidade, possivelmente não vai conseguir se calar. E aí quem fala estando irado geralmente peca. Se tem uma hora que é bom a gente não falar, é a hora que a gente está irado. Porque quando a gente está irado, a gente fica um pouco surdo, a gente fica um pouco cego, a gente fica com o entendimento um pouco encurtado, a gente perde a sensibilidade da razão lógica e a gente acaba cometendo o pecado, como diz a palavra de Deus: ireis, mas não pequeis. Ele não está pedindo para irar, mas caso ire, cuidado, porque nessa hora você peca. É claro que começa já no pensamento, as palavras só apenas revelam e ela acaba criando um estrago maior. Enquanto você está pecando e irado e mais não está falando, é só você que está pecando contra Deus. Porque se está irado, está pensando em alguma coisa. E se pecou porque estava irado, é porque está pensando que não deve. E aí, o estrago não é tão grande porque você não está afetando diretamente. Indiretamente afeta, porque quem está perto de alguém irado, mesmo a pessoa não falando, você sabe que a pessoa está irada, mesmo ela ficando em silêncio. A ira, ela transfigura o nosso rosto, transfigura não, desfigura, né?
Nosso rosto fica diferente quando a gente está irado. Você vê uma pessoa que tem a cara muito fechada, as pessoas têm um pouco de medo de se aproximar, porque a impressão que se tem é que a pessoa está irada o tempo todo. Às vezes só parece, não quer dizer que a pessoa está irada. E a gente não se sente confortável perto de pessoas que parecem que está irado o tempo todo. Tem gente que só parece quando você vai conversar e você percebe que foi um engano, foi um julgamento errado que a gente fez. Mas a gente não tem o dom de adivinhar as coisas, né? A gente tem que falar, a gente tem que imaginar o que a gente está vendo. Existem pessoas que é sorridente, mas que se ira com a mesma facilidade. Seja lá como for, o iracundo, quando abre a boca, sempre causa estrago. Então, a melhor coisa é ficar calado. E aí, Tiago fala para a gente estar sempre pronto para ouvir. Às vezes a gente até ouve sem estar pronto. E a gente precisa estar pronto. Isso aí poderia falar de humildade, de submissão, de várias coisas. Eu até escutei ali porque eu não podia falar. Então você não estava pronto. Então pronto, calma, sossaga-te, deixa o outro falar. Quando chegar a sua vez, se for bom falar. Que às vezes é bom ficar calado até para falar coisa boa, não é só coisa ruim não. Mas a gente vai falar sobre coisa boa depois. Tem coisas que é boa e a gente não deveria falar também. Que a gente pensa que tem que ficar calado, é só na hora de falar coisa ruim, não. Tem coisa que é boa, mas se tornará em mal, coisas más. Quando a gente sabe que algo bom que vamos falar vai trazer uma má interpretação daquele que ouve, certo? Já vi testemunho que eu digo, esse testemunho poderia não ter sido dado, porque a pessoa depois vai lamentar por ter falado, ou testemunho precipitadamente. Imagina uma pessoa que compra um carro, ganha 3 mil reais por mês, compra um carro importado com uma parcela de 2 mil reais. Ele não tem que chegar aqui na frente e pedir para contar bênção um negócio desse. Porque a probabilidade de depois de você pedir oração, porque teve que vender o carro, ou pedir dinheiro emprestado porque não está conseguindo pagar a parcela, se compra um carro de 3 mil reais a parcela, e é 3 mil reais o seu salário, e 2 mil reais é a parcela, você, seu pai de família, não consegue viver com 1.000 reais. A pessoa solteira tem dificuldade de viver com 1.000 reais. Então a pessoa contar a bênção, ela está se precipitando. Você viu aquela pessoa também que passa no médico e o médico fala assim: olha, o câncer no seu corpo sumiu. Já viu pessoas contar a benção? O câncer, o médico fez todos os exames e o câncer sumiu. Já tem ano? Não conte. Ah, já tem 6 meses. Não é hora de contar, porque é muito comum, com alguns anos, ele voltar. O mesmo maldito câncer. Quantas pessoas já ouvi contar: irmão, não deu nada nos meus exames. E a pessoa conta, demora alguns meses, a pessoa morre do mesmo mal. Não deveria ter contado. Tem algumas coisas que a gente sabe que é precipitação, mas é claro, a experiência às vezes serve para a gente também não abrir a boca. Às vezes, bênçãos relacionadas a casamento, relacionadas a filhos. Não, meu filho está aqui no evangelho. Quantos anos? 7 anos de idade. Ainda é cedo para você ficar contando como que seu filho já tivesse passado a puberdade e estivesse lá na frente. Não, ele pode te decepcionar amanhã. Vai chegar a fase mais complicada, porque por 7 anos ainda vai chegar. Então tem coisas que a gente, falando sobre, a gente erra muito no falar. Mas independente se a gente está alegre ou triste, a gente erra independente disso. Na ira é mais grave. Mas uma pessoa que fala pelos cotovelos, você conhece o que as pessoas dizem? Fulano fala pelos cotovelos. Já viu esse ditado assim? É a pessoa que tem o temperamento do apóstolo Pedro. É o sanguíneo. É aquela pessoa risonha com tudo. É aquela pessoa que compra tudo que passa na porta. É aquela pessoa que
Não aguenta ver uma oferta, gasta 1 milhão para poder comprar um negócio de 5 reais. É aquela pessoa que faz amizade em todo lugar que chega. É uma pessoa que dá risada, que todo lado da rua escuta. Isso é uma pessoa com temperamento do Pedro. Então essa pessoa é falante. Então a probabilidade dessa pessoa pecar falando, com ira ou com alegria, é maior do que os outros caladinhos. Claro que o pecado começa na mente. Tem gente que pensa mais do que o outro que fala, porque tem gente que fala sem pensar. Entendeu? Eu nem me lembro de ter falado isso. Você fala tanto que não consegue processar. Aí o risco de criar grave situação. Então nós temos que estar prontos para ouvir. Então eu vou matutar, pensar, meditar. É bom eu falar depois, ou eu fico calado. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E a gente não consegue entender a tamanha responsabilidade que é falar. Por isso que a gente fala pelos cotovelos. Tem gente que fica assim: eu quero ser pregador. Então não tem nenhum problema, não tem nada de errado. Mas você já parou para pensar a responsabilidade que se tem de quem prega, de quem ensina? Você pode fazer gente para o céu e para o inferno. Você pode construir e destruir. Porque nada nessa vida destrói ou constrói mais. Faz as duas coisas. Mas nada nessa vida constrói ou destrói mais do que a fala do ser humano. Você viu pessoas brigadas? Começou geralmente com alguma fala. Você viu pessoa que teve inimizade? Você viu pessoas brigando? Você vê as pessoas com a fofoca, já está dizendo mexerico, fofoca. Sempre vai envolver a tal da fala. Tem muitos problemas nossos que eles estão ligados a uma fala. Só que a gente não olha por esse lado. Então o descontrole não é apenas, é claro, na quantidade de palavras. É claro, quem fala mais peca mais. Isso com a fala, tá? Com a fala. Mas não é só ser falante, mas também o que se fala. Fala bastante, e o que fala? O que diz? A probabilidade de quem fala bastante é pecar mais do que os outros através da fala. E aí tem umas pessoas, a gente não analisa o peso que tem a nossa fala. Tiago chega até a dizer para o povo da igreja de Jerusalém, dizendo assim: olha, muitos de vocês não deveriam ser mestres, não. Muitos de vocês não deveriam ser pessoas que instruem. Muitos de vocês não deveriam se tornar um ensinador. Por que, Tiago? Porque é de tamanha responsabilidade. Vocês nem pensam o que é isso. Né? Capítulo 3, abre a sua Bíblia aí. Diz assim, versículo 1: meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Por quê? Porque a probabilidade de você errar falando é maior do que quem não está falando. Você não está falando numa fila do banco, falando de alguma coisa do seu cachorrinho. Nada que você vai falar, você compromete não apenas você, mas compromete as outras pessoas. E esse erro que se pode cometer, às vezes é possível cometer, ele envolve a gente, envolve as outras pessoas, e isso pode durar numa família inteira. Quantos erros a gente vê um neto cometendo porque aprendeu com seu pai e ele diz: a minha avó também fazia isso, com uma instrução que a avó passou, e o neto diz que aprendeu com o pai e que a avó dele também faz. Olha onde ele voltou, lá atrás. Principalmente se for coisa ruim, a gente grava muito mais na nossa cabeça. Você pensa que não? Mas você grava na sua mente mais coisa ruim do que coisa boa. É só alguém atiçar aquela caixinha. Por exemplo,
Eu tenho certeza que você, um cristão normal, tem cristão que não é normal. Um cristão normal recebe mais elogio do que crítica. Um cristão normal, né, no sentido positivo, recebe mais elogio do que crítica. Mas tenta aí lembrar esse ano quantas críticas e quantos elogios. Possivelmente você vai se lembrar muito mais da menos crítica que você recebeu, coisa ruim, do que os elogios. Marido e mulher é assim, pais e filho é assim, amigo de escola é assim, porque o elogio a gente já espera receber e a gente acha digno de receber. Agora, a crítica, por mais que somos merecedor, a gente sempre acha um pouquinho de injustiça na crítica de alguém. Então isso marca a gente. A gente não se esforça para perdoar alguém que nos deu um elogio errado. Mas a gente luta para perdoar alguém que nos deu uma crítica justa. Entendeu? Alguém te elogia e você sabe que você não é digno daquilo. Mas isso você não precisa de esforço para perdoar. Aliás, você nem vou perdoar ele por esse elogio errado. Não é verdade, mas eu gostei da intenção. Ele pecou, mentiu, se enganou, julgou-me errado, mas foi elogio. Agora a crítica, você é justo a crítica. Mas a gente sente, mas poderia ter falado com outras palavras, poderia ter falado em outro ambiente, poderia ter mudado o jeito de falar. A gente fica cheio do tal da linguagem da internet, como é que começa mesmo? M-I-M-I, cheio do mimimi. E a nossa geração tem uma geração do mimimi, como diz a Fernanda, mimizento, né? A Fernanda chama de mimizento. Que hoje geração que você faz uma crítica. Eu quero saber onde está que tem um fio para amarrar no pescoço. Faz uma crítica assim, já pega as contas no emprego por causa do patrão, hein? O patrão fez uma crítica. Você vai conversar com o marido ou a mulher que quer se separar. Tem casos que é grave, mas tem casos por quê? Porque o meu marido só critica. Quantas vezes criticou esse mês? Eu me lembro de uma e você disse que critica o tempo todo. Mas talvez ele elogiou mais vezes. Mas o que marca a gente é a coisa ruim. Se você ouvir alguém dizendo que gosta de receber crítica, não, você pode valorizar, você pode até dizer que foi bom, mas se você gostar de receber crítica, você inverteu as coisas, você odeia elogio e gosta de crítica porque você entende ao contrário. Aí já é um problema psicológico. Então nós, ao abrir a boca para conversar com as pessoas, principalmente quando se trata de coisas espirituais, é muito sério. Por isso que pregar e ensinar é de tamanha responsabilidade. Você precisa treinar para falar. Treinar, estou falando, não é só a pessoa falar como se abrir a boca, posição do corpo. Não é só nesse sentido, né? Tem aulas que ensinam sobre isso. Mas, principalmente no conteúdo, a força de expressão. Por mais que tenha uma boa intenção, sempre tem alguém que vai te interpretar errado. Aí você, e se tiver um mimizento, você sabe, sempre tem um tal de indireta que serve para ele. Não, pastor, hoje jogou indireta para mim. Os mimizentos. Então, irmãos, nem todos vocês deveriam ser mestres. Vocês não atentaram que aquele que ensina, Deus vai exigir dele muito mais do que os outros. A cobrança de Deus para quem fala, ensinando as coisas de Deus, é maior. A responsabilidade. Então não, eu vou fazer um curso de teologia para me tornar pregador, para ganhar dinheiro, porque muito hoje quer fazer isso, né? Para ganhar dinheiro, sai por aí, tal. E aí todo mundo, sou pregador. Tem uns que é pregador e diz assim, eu não sou pregador. Aí dá vontade de perguntar o que está fazendo no microfone se não é pregador. Se não é pregador, por favor, passa o microfone. Para quem é? Está errado também. Aí tem outros que não é pregador. E já coloca lá. Agendas aberta. No Instagram, no Facebook. Agenda aberta que coloca, né, gente? Que cara de pau.
Agendas abertas. Vai na igreja dele, só aparece na ceia, é um domingueiro nato e uma ajuda no meio de semana porque a igreja está vazia e só gosta de oportunidade com a igreja cheia. E aí está começando agora, mas já quer pregar na igreja no culto de domingo. Não quer passar pelo treinamento, porque não entende a responsabilidade. Então Tiago começa a falar de como Deus observa a gente falando. E nós temos esse membro, que é um dos menores do corpo, que é o mais difícil de se lidar. Os próximos versículos é de arrepiar. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não tem nenhum erro no que diz, ou quem não comete erro através da fala, é uma pessoa madura, na sua versão deve estar perfeita, capaz de controlar todo o corpo. Se uma pessoa madura, se você conseguir encontrar alguém que controla a sua língua em relação à fala, pode observar que essa pessoa ela consegue controlar outras áreas da sua vida. Em contrapartida, uma pessoa descontrolada na fala geralmente tem outras áreas da sua vida descontrolada também. Porque a prova que nós temos domínio sobre controlar as coisas que precisam ser controladas se inicia no poder que temos de controlar a nossa fala, a nossa língua. Não é controlar no sentido, vou parar de pregar o evangelho porque eu preciso falar um pouquinho. Não é nesse sentido que a gente está falando. Até a boca dos cavalos colocamos freio. A maioria aqui não sabe o que é isso, né? Só o Pietro, né? Colocamos freio. Apesar que eu não sei nem se o Pietro usa freio na boca do cavalo. Usa, Pietro? Não, é porque tem um tipo de coisas que é colocado, não é freio na boca, é colocado na frente para você dominar o cavalo, mas tem o freio que é colocado dentro da boca. Uma peça de metal, uma forma quase de um U contrário, que ela faz esse movimento no céu da boca do animal. Por isso você toca com o dedo, o animal te obedece. Entendeu? Tem um outro que pega apenas na venta, como a gente fala, que é um tipo de uma serra, que algumas vezes se coloca uma peça de couro para não cortar tanto. Mas tem animal que não obedece com isso, e por isso coloca um freio dentro da boca do animal. Até a boca do cavalo colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão onde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por vento forte. Ele é guiado por um pequeno leme, que é uma peça que vai à parte de trás do navio, controlado por aquela peça parecendo mais um volante, geralmente no navio, cheio de ponta. O leme não é essa parte que você roda. É isso que você roda, parecendo um volante, controla o leme. O leme, em alguns casos, é uma peça chata que faz esse movimento. E isso direciona o navio. Isso é leme, que vai na proa, se não for a memória, do navio. Então é uma peça muito pequena que se controla todo o navio. É uma peça muito pequena na boca do cavalo que alguém se consegue controlar a boca do cavalo, o corpo do cavalo. Veja como é grande. Isto é o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Não sei se vocês já colocaram fogo em alguma mata, em algum lugar. O Wesley deu risada. Você está colocando fogo por aí, né? Não pode não, você pode ser multado. Você queimar um saco de cimento no quintal da sua casa e passar um fiscal, você pode ser multado. Não precisa ser fogo grande não, sabia disso, né? Então, você roça o mato lá no Nordeste, é proibido em qualquer lugar, mas o que acontece? Você toca o trabalho da roça e vai com a faisquinha, fósforo, que lá a gente não tem isqueiro, às vezes tem os fumantes, né? Diferentes do daqui também, geralmente de metal, e tem um líquido que se abastece, os isqueiros de lá. Mas você chega ali com aquele palitinho e coloca fogo.
daqui a pouco aquele fumaceiro, aquela labareda parecendo aquele negócio que sai da boca dos ladrões, passando coisa de fio. A gente já fez muito isso no Nordeste, quando eu era adolescente, pois lá o pessoal coloca muito fogo no mato. Mas se começa com a faísca. Aí diz que a nossa língua é igualmente isso, que apesar de ser pequena, ela inferniza todo o nosso corpo. Estou falando da fala. Se fosse falar de comer, eu acho que seria mais parecido. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, como o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Casamento se acaba, emprego se perde, homicídios, até o tal do suicídio também, homicídios, violências, brigas, contenda. Eu não falo com meus vizinhos, geralmente está ligado com a fala de um dos dois lados. Eu briguei no trânsito por causa da fala, só a batida sozinha, às vezes não cria muita coisa não. Por quê? Dois não brigam quando um, como é que diz o ditado mesmo? Quando um não quer, tem que pelo menos um querer. Mas a gente não gosta de estar errado, a gente gosta de sempre estar certo. A gente está errado, mas não consegue enxergar. E aí você fala como se estivesse certo, você deixa o outro irado e o outro já vem com as palavras e daqui a pouco está aquela confusão. Tem pessoas que sempre tem que ter alguém de mal com ele em algum momento da sua vida, ou seja, na vida inteira. Já tem pessoas, presta bem atenção, existe pessoas que você pode perguntar para ela, na sua carreira de vida, quantas vezes você já ficou de mal com alguém? Tem pessoas que podem dizer, nunca fiquei de mal com alguém, e às vezes você encontrar pessoa que ninguém nunca ficou de mal com ela. Mas pessoas que têm problema com a fala, vira e mexe, alguém está de mal com ela e ela está de mal com alguém. Começa tudo na fala. Você já viu? Uma criança, você chega na casa assim, você encontra as crianças tudo assombradas. Problema da fala. Como? Ameaça. Porque tem uns pais que, claro, não é para ficar machucando o filho, mas tem pais que não tem coragem de pegar uma chinela que faz um pin daquele, mas não tem coragem de dar uma chinelada, mas fica o tempo todo ameaçando dar o filho na pancada. Está entendendo? E fala, e fala, e fala. Claro, os que ameaçam muito geralmente não faz nada. E o filho descobre isso e aproveita a ocasião. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. Presta atenção, crente. Você controla seu cachorro, seu gato, dando comando para ele. Tem gente que comanda até cobra. Cobra não escuta, não sei como é que comanda ela. Comanda tudo. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, pássaros e animais que se arrastam pelo chão e até peixe. Tem gente que consegue adestrar peixe. Pensa que não tem? Não tem. Só você entrar na internet que você vai ver. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, um mais outro menos, pecamos através das nossas palavras. Mentira, calúnias, difamação. Difamação e calúnia não é a mesma coisa. Difamação é uma verdade que você fala. Calúnia é algo mentiroso que se inventou. Difamação é quando a gente pega uma verdade de alguém e sai espalhando para as amigas. Isso é difamação. E isso acontece bastante. Aparece lá, pastor pego no flagrante traindo a esposa. Você já ia ouvir um vídeo de pregação, quando viu nesse, o que é que você faz? A gente gosta de ver coisa, miséria dos outros, a gente gosta. Aí a gente para no vídeo.
Meu Deus do céu, misericórdia. Se é o irmão que não é liberto, vixe Maria, misericórdia. Maria me valei, mas está na igreja. Aí depois, menino do céu, você não viu o que eu vi hoje? Que coisa feia. Até esquece do próprio pecado, né? Que às vezes a pessoa está fazendo coisa bem parecida. Está fazendo coisa bem parecida. Olha, eu vi um vídeo hoje de um pastor que foi pego, traído, mas a esposa dele chegou bem na hora e fez isso e aconteceu. E a gente já compartilha no grupo da família. Glória a Deus, a gente vai exaltar o nome do Senhor com esse vídeo, é isso? Eu vou denunciar. Denunciar não, você está difamando. Você não está denunciando o pecado de ninguém. Denúncia é quando você faz algo para tentar resolver aquilo. Você vê um barulho estranho em uma casa que possivelmente é algo de violência, alguém está sendo preso, você vai denunciar para a polícia vir e ver o que está acontecendo e resolver. Isso é denúncia. Você viu alguém roubando, alguém querendo assaltar, alguém querendo, isso é denúncia. Mas a gente sair por espalhando porque viu o pastor, o padre, o bispo, e espalhando para as pessoas, grupo de família, isso é não segurar a matraca, isso é tagarelice, pecado do mexeriqueiro. Não se tem a ver com mexerica, né? Mexerica é aquela frutinha, mas até provérbio fala de mexeriqueiro. E a gente gosta de, como é que fala? A gente gosta de colocar a vida dos outros para baixo. E a gente acha que está na razão. Lembra? Vamos ver se você tem a razão que José tinha de falar para as pessoas que Maria tinha lhe traído. Porque cabeça de José, Maria estava grávida de outro homem. José, quando pensou isso, que ele falou? José pensou em divorciar, não estava casado, estava desposada com a mulher, mas já tinha um contrato quando era noivo antigamente para separar aquele noivado, já tinha que ter um documento. E ele já tinha um documento. Então, secretamente, se ele colocasse a boca no trombone, ela seria apedrejada. Ele não queria infamar, colocar fome em Maria. Diz que ele, pessoal, José, que era justo, não quis infamá-la, mas secretamente tentou desfazer o seu noivado para que ficasse em paz com Maria e não ficasse feio para ele. Mas ele era justo, não quis fazer isso. Mas imagina, você acha que alguém está te traindo, você tem a prova, você tem certeza, uma gravidez é uma coisa, a mulher estava confessando, e aí o marido, por ser justo, para não colocar o nome da mulher no Facebook, nem no WhatsApp, nem no YouTube, vou me divorciar sem ninguém saber. E isso é ter domínio sobre a boca. Por que a geração nossa faria? Colocava um celular para gravar, que hoje as pessoas tem celular que já faz isso sozinho, né? Você faz a ligação para a pessoa e o celular da pessoa grava. Talvez se o celular grave você nem sabe. Mas hoje ligação normal, o celular normais ele já grava sem precisar você colocar para gravar, sem aplicativo nenhum. Então o que acontece que as pessoas faziam? As pessoas gravam para um dia isso pode ser útil. Aí grava vídeo, grava não sei o que, e as montagens que faz, e os vídeos que hoje, que a inteligência artificial faz duas pessoas se beijar, sendo que uma nem conhece a outra. Você pega uma foto antiga e faz a foto se movimentar abraçando a pessoa, a foto do tempo que não tinha nem câmera, dessas que nós temos hoje, eles conseguem animar o negócio. Que nem fizeram o Portiolli beijando na boca de outro homem do programa. Aliás, foi o próprio Portiolli que fez na frente de todo mundo. Ele não beijou aquela pessoa, mas ele fez um negócio lá. Você vê hoje aí os animais, o leão correndo da ovelha. Você pensa que ele é um covarde? Não, é inteligência artificial. Aí você pensa que é um vídeo real. Então hoje tem jeito para tudo. Aí as pessoas preparam, porque vai que esse áudio, esse vídeo, essa imagem, essa foto, o José era justo, não querendo infamar, colocar fama, um marido traído para poder ficar por cima, não, sai contando para todos os amigos. É triste uma situação dessa.
Mas que ele está pecando quando ele faz isso? Ele está. Mas eu sou traído e estou pecando? Tá. Já pensou? Você se ser injustiçado e pecar depois disso, ao invés de ser só o outro pecar? Comprar na sua mão. Quem aqui já vendeu e não recebeu depois? Quem aqui já vendeu e não recebeu depois? Todo mundo. Mas você pega quando sai comentando com os amigos. Eu pego quando sai comentando com os amigos. Na desculpa de alertar, a gente espalha para toda a igreja. Não venda fiada para o José. Não venda fiada para o José. Não, você está com coceira na língua para deixar o José lá embaixo. Você está entendendo? É coceira na língua. Porque quem não gosta de defamar ninguém, faz de tudo. Sabe o que acontece? Você até esquece. Daqui a pouco você está vendendo fiado de novo para a pessoa. Agora, as pessoas que gostam de infernizar a vida do outro, você fica 5 anos. Eu não vendo para ele, que eu me lembro que há 10 anos atrás ele me comprou e me deve R$1 até hoje. O miserável não é nem outro te devendo, é você. Que está ainda lembrando desse negócio, remoendo, está me devendo. E a gente sai, a gente pensa que está fazendo grande coisa. Você percebe como a gente erra? Quando a gente... Tem um telefone tocando aí, gente? Barulho de... Talvez seja as crianças, não sei. Usamos a língua tanto para agradar ao Senhor, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas à imagem ou parecidas com Deus. A gente chega aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, fecha os olhos. Que adorador tem o seu jeito de adorar, né? Aquele adorador exposto mesmo, aleluia, glória a Deus. Mas depois que sai dessa porta, que passa aquela motoqueira, aquelas bicicletas com aquele barulho, que vai dormir à noite e o cachorro que o vizinho tem não deixa dormir. Aí o cara, cadê o louvor a Deus? Esse cachorro, esse filho não sei de quem, isso deve ser um demônio, não deve ser cachorro não. Isso deve ser um capeta encarnado em bicho. Diga mais. Amaldiçoa o dono do cachorro, o cachorro até o veterinário vai junto. Do mesmo jeito que a gente louva ao Senhor, a gente fala mal com a mesma língua. E esse controle é complicado, porque a coceira na garganta para falar não quer sair. Versículo 10: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Mas isso é hipocrisia no ser humano. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Quem aqui conhece algum crente que de vez em quando solta uns palavrões diz amém? Amém. Misericórdia, tomara que não seja você. Porque tem vezes que a gente fala assim: pastor, eu conheço uma pessoa, pastor, e a pessoa está falando dela mesmo, né? Não, você já teve essa experiência assim? Pastor, eu conheço uma pessoa que odeia quando o senhor fala isso. Depois eu descubro que é a pessoa que não gosta. Mas ela fala que é uma pessoa, mas eu conheço uma pessoa, pastor. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Sim ou não? Pode ter duas águas na mesma fonte? Não tem como. Isso não é uma fonte, isso é uma água represada que colocaram, misturaram as águas. Meus irmãos, por acaso pode a figueira dar azeitona? Hoje até que pode dar, né? Fazendo enxerto. Ou um pé de uva pode dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Você está falando do controle da língua, o domínio da língua. Quem controlar a língua é considerado alguém maduro, alguém perfeito. E Tiago chega a dizer que ele não conhece ninguém que controlasse isso.
Tem pessoas que têm mais controle, mais domínio, têm mais maturidade, mais prudência, mais vigilância. Já tem uns que você percebe que não tem nem um pingo de esforço, principalmente quando a gente está com a tal da verdade. Eu estou com razão. Sempre falo para os irmãos aqui, é a hora que a gente mais erra, quando a gente diz eu estou com razão, e por isso eu vou lá e vou dizer, e vou comentar, e vou xingar, e vou falar. Alguns de nós, quando está discutindo problema de família na nossa casa, não tem diferença nenhuma do mundo. Alguns de nós, quando estamos discutindo um problema lá na empresa e tem um problema que a gente não concorda, a gente é igual a eles. Na escola, alguns alunos falam igual todo mundo. Isso não é um esforço de controlar, é um descontrole. E aí o que acontece? A gente tanto abençoa como amaldiçoa. As nossas palavras, a Bíblia diz que nós seremos absolvidos e amaldiçoados ou condenados por nossas palavras. Muitas casas são uma tribulação porque ela é carregada de maldições por causa das palavras. Eu acho que já contei aqui com vocês de um pai que encontrou uma filha namorando, escorando no muro, estava só namorando, mas o pai discordou com aquele tipo de postura do namoro e chamou a filha de prostituta. E a partir daquele momento a menina mudou a cabeça e se tornou uma pessoa da promiscuidade. Não é que a palavra dele foi usada pelo inimigo, talvez foi, mas às vezes não. O inimigo simplesmente pegou a palavra e trabalhou no psicológico daquela moça e ela mudou de comportamento. Tem gente que vive amaldiçoando o casamento, amaldiçoando o emprego, a praga. Tem pessoas que falam para a gente assim, pastor, a praga daquela irmã. Meu marido, pastor, aquela praga, Deus me perdoa, que amaldiçoa. Você quer que Jesus salva seu marido, seu filho, xingando? Deus vai requerer de nós quando a gente usa essas palavras. Quando a gente diz assim para uma pessoa sem motivo e fala assim, seu imprestável, você será réu de juízo. Jesus disse, se você se encolerizar contra alguém sem motivo, dizer para uma pessoa raca ou imprestável, você não vale nada, seu pedaço de não sei o quê. Tem mães. Uma vez eu estava no lugar e passei, presta bem atenção, e eu passei e de longe eu vi um pai gritando com os filhos. Lá no interior, na Bahia, gosta de xingar as pessoas, nunca vi um lugar daquele. Diz que o Rio de Janeiro parece que é parecido também, né? Sua desgraça, sua não sei o quê. Eu digo, lá na frente, isso vai repercutir. Se essa criança não se firmar na presença de Deus, se esse pai não pedir perdão para Deus retirar esse mal, se esse homem que falou mal do casamento no começo não se redimir, vai ficar arrastando a vida inteira, e ora, e jejua, e expulsa, mas não consegue lembrar para se arrepender daquele mal. Maldições. Tem gente que onde vai a bênção está perto dele assim, com facilidade. São pessoas que não amaldiçoam a própria vida. E uma das formas de amaldiçoar a própria vida é viver reclamando de tudo. Não precisa falar, eu amaldiçoo meu emprego. Basta você viver criticando o seu próprio emprego, que é o mal que você está atraindo. Quem aqui financeiramente é sustentado por Deus? Levanta a sua mão. Você é sustentado por Deus? Aí você, quando reclama do emprego, que é que traz o alimento, o que você está fazendo? Algo que você acabou de dizer agora, que Deus usa para te sustentar, você está dizendo que não é de Deus. O que é que você está fazendo? Amaldiçoando. Você está entendendo? A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras. É de diversas maneiras. Pode ser na vida matrimonial, familiar. Tem pessoas que de 3 em 3 meses é mandado embora do emprego. De 3 em 3 meses é mandado do emprego, de outro emprego, de emprego. Por quê? Porque não toma cuidado com as palavras.
Então a gente tem que analisar quantos amigos, ou pelo menos colega eu tenho. Quantas pessoas onde eu moro falam comigo. Quantas pessoas eu tenho certeza que me odeia. Geralmente por causa das minhas palavras. Que pode não ser muitas, mas quando abre a boca, desconta todo atrasado. Irmão, tem pessoas que você quer que ela fale, e quando ela fala, você pensa assim: para que eu fui cutucar a onça com a vara curta? Já fica ali. Nem benção, nem maldiçoa. Mas a mente está parecendo, como diz o Carlos Duarte, que os homens têm várias caixas e a mulher tem quantas caixas mesmo? O homem tem várias caixas: caixa da sogra, caixa do trabalho. É o contrário? É a mulher que tem várias caixas? Então, o homem tem 2 caixas, mas a mulher tem várias e tem uma grandona. É isso? Não, ela tem várias. Tem várias? Mas aí existe uma que é fio. Não é a mulher que tem uma? Que é fio desencapado? São várias? Você que era o homem que tinha várias, porque ele falou lá da caixa da sogra, caixa não sei o que, do sexo, ele falou em várias. Para mim era a mulher que tinha uma só. Então, gruda aquele negócio ali, a pessoa não fala, mas fica o tempo todo. Eu já conversei com pessoas que quando você vai conversar com a pessoa, você pensa que a pessoa até respira. Ai, chegou minha vez de falar. E aí quando abriu a boca, o negócio ficou feio. Então nós precisamos sempre analisar. Não é porque eu falo pouco que eu peco menos com minhas palavras. Claro que quem fala bastante tem a probabilidade. Porque tem vezes que você erra não cutucando a onça com a vara curta, mas que você deixou alguém te levar para certo caminho. Você não gosta de mentir, mas gosta de ter amizade com alguém que mente. Você vai acabar pecando com ela por causa disso. Ou você converte ela ou ela vai te contaminar. Paulo fala a carta aos Coríntios 15:23 ou 33 que fala em memória. Fala assim que as más conversações corrompem o que? Os bons. Olha, que ele não. Você tem bom costume. E chega uma pessoa que tem mau costume da fala e começa a ficar no seu ouvido. Ou você trata um jeito de ser usado por Deus para mudar o curso, ou você vai cair no mesmo abismo. Talvez não faça tudo que a pessoa faz, mas você pode se tornar alguém conivente. E o conivente, ele merece o mesmo tipo de castigo. Tem pessoas que não falam mal de ninguém, mas conhecem todo mundo que fala mal dos outros. Então não tem muita diferença. Por quê? Tanto prazer de quem fala dos outros, contar dos outros para você. É porque você é uma porta aberta. E as pessoas se sentem à vontade para falar mal dos outros para você. Então percebe que uma pessoa que é sincera e que não gosta de confusão, você começa a conversar com ela, você já até evita falar de alguém, porque você sabe que não vai dar para prosseguir. Não vai dar para continuar, porque essa pessoa não dá abertura para você. E é isso que nós devemos ser, e nos falta prudência nessa parte. A gente espera sempre que do outro, não. Eu não tenho iniciativa para falar mal de ninguém, mas quando alguém vai falar mal para mim, eu dou corda. Então você faria do mesmo saco. É mais ou menos aquela pessoa que não é bandido, mas anda de braço dado com bandido. Quando vem alguém para cometer a chacina, o que acontece? Na chacina, morre todo mundo junto. Então você sabe que uma pessoa que é de mau caráter e você fica só do lado dela, você não pode dizer: não, eu vivo o tempo todo só evangelizando, a vida inteira evangelizando, e nunca converteu essa pessoa. Sabe o que as pessoas vão dizer de você? Que você também é mau caráter. Porque todo mundo sabe que as coisas ruins contamina, atinge, toca. Por isso que as mães que cuidam de criança conhecem os pais pelas crianças. Como é que sabe? Porque querendo ou não, essa criança chega lá na creche ou na escola ali, criança ali, não é? Ainda criança, ela consegue transmitir
o ambiente dela, mesmo não usando a palavra pai e a palavra mãe, ela consegue transmitir. Então muitos pais, você quer conhecer ele, conversa com os filhos e você descobre quem é o pai. Você quer saber de uma mãe cuidadosa? É só olhar como é que os filhos se vestem. Quer saber de uma esposa cuidadosa? Olha para a vida dele. Vai ver se a esposa cuida. A não ser que tem aquela esposa que só cuida dela, mas não cuida do marido. Mas a mulher correta, ela cuida do marido também. Então essa parte da fala, irmãos, essa questão de contágio, você quer ficar com piada? Vive com alguém que fala piada, e as piadas vão te pegar, você vai falar e nem vai perceber. Essa questão da fala, ela é muito contagiante, não tem jeito. Você vive numa casa que o pai e a mãe, palavrão, é muito fácil você perceber os filhos também soltando. Tem uns que aprendem com os colegas, mas não fala tanto abertamente. Por quê? Porque quando chega em casa a mãe e o pai, opa, palavrão aqui não. Então o camarada vai pensar onde fala. Mas quando você vê, principalmente quando o filho ou a filha tem certo comportamento na frente dos pais, você já sabe que quando estão lá na casa é pior. Tem essa liberdade de manifestar isso em público com os pais juntos. Você já sabe que geralmente dentro de casa a gente é um pouquinho pior do que fora de casa, nesse comportamento que as pessoas se revelam na frente dos seus pais. Então essa questão da nossa fala, ela é muito perigosa, porque se a gente tiver o hábito de errar, de pecar em certos aspectos, a gente não percebe se alguém não, pelo menos, ser usado por Deus para colocar um zip na nossa boca. E é muito ruim quando alguém chega para colocar um zip na nossa boca, né? Chegar assim e falar, cala a boca. Uma vez estava conversando com a irmã minha, conversando, e ela não queria. E ela não parava de falar, e aquela coisa toda, fazendo aquele negócio emocional. Eu falei para ela, cala a boca. Teve que falar 2 vezes, ela calou. Você quando começa a falar, só você que fala. Então, cala a boca. Pronto, calou e não ficou com raiva de mim. Pronto. Tem hora que você tem autoridade. Tem gente que você fala assim, calma, não vai resolver. Porque uma pessoa, tem gente que você fala calma, você deixa ela mais irritada. Então você tem que ser logo direto, né? Cala a boca. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para essa questão do controle. Para isso, né? Isso aqui é palavra minha. Para a gente conseguir dominar isso, a gente tem que pedir para Deus para tirar a coceira da nossa garganta para falar das coisas erradas. Entendeu? O marido deu uma resposta, no outro dia, todas as irmãs da irmã estão sabendo que o marido deu uma resposta. É uma coceira. Tem mulher que fala para todo mundo, meu marido ronca, meu marido tem chulé, meu marido tem mau hálito, meu marido solta barulho à noite quando dorme, meu marido... Que é isso, gente? Isso é coisa para sair espalhando. Meu marido já me traiu 2 vezes, 3 vezes. Gente, você está pedindo um conselho para alguém, dependendo da pessoa, olha lá, porque eu já pedi o conselho, você ainda conversa alguns assuntos, mas tem gente que você vai, as pessoas espalham, entendeu? Espalha para todo mundo, todas as amigas sabem o problema conjugal. Vai resolver? Você está tentando resolver? Não, só estou querendo aliviar o meu estresse, contando tudo. A sua amiga também tem uma amiga, que tem outra amiga, que daqui a pouco a história está lá na Bahia. Porque é assim. A gente está nessa igreja aqui, a gente fica sabendo de problema lá da nossa sede, que passou pela subsede, que passou não sei na onde, por causa da nossa língua. E o pior, sabe o que? É que a história nunca chega como começou. Você fala um negócio aqui e a pessoa, uma hora faz um teste. Eu já vi pessoa fazendo um teste. Pega várias pessoas numa roda assim e uma puxar no ouvido da outra, uma palavra, e quando chegar, totalmente diferente. Porque a gente quer sempre colocar um pouquinho mais de fogo na história. A língua é um negócio perigoso, irmãos. É um negócio perigoso.
Muitas coisas, inimizade, briga, contenda, separação, divisão, perda de emprego, um monte de coisa por causa que a gente não controla. Então o que nós temos que fazer? Pedir a Deus: Deus, tira essa coceira que eu tenho, que o meu vizinho brigou com a esposa, e eu já peguei o WhatsApp e já falei com minha amiga: menina, pelo jeito teve um barraco aqui no fundo da minha casa, mulher, não sei não, mas pelo jeito estava querendo bater nela. Serviu para quê isso, na verdade? Isso serviu para quê? Por que a gente faz isso? Coceira na língua. Sabe o que a gente faz? Isso é difamação. Sabe por quê? A pessoa que te escutou conhece a sua casa e sabe talvez até o nome do vizinho, que às vezes é até o irmãozinho que está tentando se esforçar na fé. Aí quando chega na igreja, por isso que eu sempre falo para os irmãos: olha, vai ser um problema comigo, eu digo: olha, você não precisa falar com mais ninguém, sou eu, minha esposa, dependendo do departamento, a regente, o líder e tal. Não fala mais para ninguém, porque esse negócio, se você falar, não vai ficar só com aquela pessoa, ou com aquele homem, aquela mulher, sei lá. Já congreguei em igreja que era uma fofocalhada terrível. E às vezes a fofoca é tão terrível que quando o pastor vai saber, não consegue resolver. Sabe por quê? O pastor é o último a saber. Quando o pastor vai saber, você contou para alguém: pastor, eu acho que só para Joana e a Maria. Pronto, já sei que todo mundo sabe. Se eu contou para 2 pessoas na igreja nossa aqui, se uma pessoa fala para mim assim: pastor, eu contei só para 2 irmãs, eu já sei que todo mundo vai saber, porque nós temos esse mal. Eu sei que a gente fica com a vontade de falar, eu sei, todos nós temos essa coceira. Não, eu só conto só para minha irmã de sangue, que é amiga de uma irmã da igreja. Você está entendendo? Gente, você não sabe o tanto de confusão que o pastor às vezes tem que ficar jogando água em incêndio que alguém causou por causa de coisas. Às vezes não falou nada demais, mas falou coisa que não era da competência, que não é da alçada da pessoa. E aí cria aquele desconforto, aquele negócio: não, pastor, mas é porque eu sou muito sincera. Esse irmão é muito perigoso, onde fala assim com muita facilidade. Desculpe, mas as pessoas que vivem espalhando isso: sou muito sincero, tem que ser sincero mesmo. Mas geralmente essas pessoas não têm controle da língua. Fique esperto. Então, todos nós temos alguém para a gente contar alguma coisa que você sabe que não é a pessoa que espalha. Todos nós temos. Mas veja se você não está se enganando com essa pessoa que você acha que não está contando. Vou terminar aqui, porque tem várias formas de se contar. Tem vez, quando a gente conhece as pessoas chegam para a gente e falam assim: pastor, deixa eu ver a sua opinião em tal assunto. E como a gente conhece o grupo da gente, quando a pessoa fala assim: deixa eu pedir opinião para o senhor. Quando a pessoa fala assim, eu digo: pelo que eu conheço, o José, essa opinião que ele está pedindo, alguém mandou recado, não é da cabeça dele. É igual que nem pais e filhos. Quando a criança chega da escola perguntando a coisa para a mãe já sabe que aquilo não foi da cabeça do filho. Ele viu e está reproduzindo, ele escutou. Na igreja também acontece isso bastante. Às vezes a gente pergunta, às vezes a gente não pergunta para não constranger. Mas nós precisamos ter isso. Igreja, vamos aprender a ter segredo naquilo que não precisa espalhar. Vamos aprender a ter segredo. Conte só para as pessoas necessárias. Eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso. Eu devo confessar meus pecados para o meu pastor? Eu digo: depende do que você vai fazer e depende para o pastor, porque dependendo do pastor ele vai acabar com a sua vida. Porque se a gente não tivesse controle, nós que somos liderança, a gente sabe de cada coisa. E se a pessoa, se a gente sair se espalhando do que a gente sabe, dos não, porque nós estamos aqui como orientador, e a gente passa, um dia eu não vou estar pastoreando nessa igreja, e vou levar um segredo comigo, como de outras igrejas a gente já passou, e a gente sabe de coisas, se a gente ficar se espalhando: não, agora eu não estou pastoreando lá, agora eu sinto a vontade de espalhar coisas dos irmãos. Isso não é coisa que se faz, porque tem gente que faz isso: não estou mais pastoreando, né? Mas só que você deixou a amizade para trás, irmãos, e é pecado. Você chegar numa igreja vai saber. Eu chego lá na outra igreja falando coisas detalhadamente, dando o nome de irmãos de outra igreja que eu pastoreei. A pessoa vai saber: então eu não posso confiar no Senhor, porque um dia o Senhor não vai estar aqui também com a gente.
É igualmente quando você vai arrumar uma moça que vai arrumar um namorado ou um rapaz e conta todos os detalhes do ex. Quer que o rapaz pense ou a moça? Sou a próxima vítima. A mulher terminou o casamento com um porque não deu certo e espalha para todo mundo a história. Daqui a pouco ela quer casar com outro. O outro vai dizer o quê? A probabilidade de ser eu ser o próximo. E se der errado entre eu e ela também? Vai fazer a mesma coisa. E gente, a nossa língua é terrível. Por isso você chega no emprego, não fique falando mal do outro emprego que você saiu com o patrão na entrevista, porque você está se entregando. Você vai mudar de uma igreja e vai congregar em outra igreja falando mal do pastor que você deixou para trás. Você está se entregando. Você percebe onde a nossa língua pode nos comprometer? Pode nos comprometer. Então, o que nós temos que fazer? Pedir para Jesus tirar essa coceira. E não é dizer para mim que você não tem essa coceira, que você tem. O que a gente faz mesmo é: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós precisamos pedir isso. Se você ler depois Tiago, depois do versículo que eu parei, Tiago vai estar falando sobre sabedoria, parece que é no capítulo 3 mesmo. Ele vai falar sobre sabedoria. É algo que a gente precisa, irmãos. Porque a gente que trabalha na frente, a gente vê cada coisa acontecendo na vida da igreja no geral. A gente conversa com outros pastores, a gente tem família grande, então a gente vê tanta coisa acontecendo na família, na casa, no trabalho, na rua, os vizinhos, tudo por causa da nossa fala. Amém? Curva a sua cabeça. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não permita que sejamos condenados pelas nossas próprias palavras. Além, ó Deus, de nos dar controle em nossas falas, nos dá prudência nos assuntos em que nós temos para dizer, porque às vezes nós nos perdemos e somos causa de escárnio e de zombaria. Que a nossa casa seja uma casa de bênção, que possamos abençoar a nossa família, abençoar a nossa residência, nossos vizinhos, nosso trabalho, nosso emprego, a nossa própria vida. Ajuda cada um de nós a trilharmos pela vereda da justiça. Expulsa todo o mal que tem aproveitado das nossas palavras para nos condenar. Repreenda o inimigo que quer pegar-nos pelas nossas próprias palavras para nos constranger. Tem misericórdia de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a palavra de Deus?